Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Bom, estou aqui novamente para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo. Lembrando que agora, tudo que nós formos ver a partir de hoje é referente ao segundo bimestre, tá bom? E o nosso tema de hoje é divisão com números naturais, unidade 4 do livro de vocês, tá bom? Preparados? Vamos lá? Bom, para começar, eu gostaria de explicar um pouquinho o que é a divisão, o que significa a divisão. Bom, significa dividir, repartir, distribuir e até separar em partes iguais. Então, o conceito de divisão é esse. Preparados? Vamos lá, então? Bom, assim como nas outras operações, a divisão também tem a sua nomenclatura e é muito importante que você saiba dizer qual termo corresponde a cada número. Vamos lá. Bom, esse primeiro número aqui, ele é chamado de dividendo. Esse número aqui que está dentro da chave, ele é chamado de divisor. O número que está em vermelho é chamado de quociente. E aqui, o número 0 é chamado de resto. Vamos entender qual é a função de cada um dentro da divisão. O dividendo, que no caso do exemplo é o número 12, é um número que será dividido. O 6, aqui no exemplo, ele é o divisor, é em quantas partes nós iremos dividir o dividendo, ok? O número 2, no exemplo, ele é o quociente, ou seja, é o resultado da divisão. Então, o resultado da divisão é chamado de quociente. Quando nós temos uma operação, uma divisão exata, o resto é zero. É o que sobra da divisão, tá? Quando a divisão é não exata, vai sobrar alguma coisa aqui. E o resto, ele precisa ser sempre menor do que o divisor. Ficou claro? Podemos seguir? Então vamos lá. Bom, existem algumas ideias de divisão e eu vou explicar para vocês. A primeira ideia é de repartir igualmente. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho uma empresa de turismo e possuo 3 embarcações. E no total eu tenho 36 coletes salva-vidas. E eu preciso distribuir igualmente entre essas 3 embarcações. Muito simples. Eu vou fazer 36 dividido para 3, que é igual a 12. Ou seja, cada embarcação vai receber 12 coletes. Então, esta é a primeira ideia de divisão, ou seja, repartir igualmente, certo? Vamos para a próxima, então. A próxima ideia de dividir é quantas vezes cabe uma quantidade dentro da outra. E eu trouxe o seguinte exemplo. Aqui eu tenho 4 quadradinhos azuis e aqui eu tenho 8 quadradinhos cinzas, ok? Eu quero saber quantos quadradinhos azuis cabem dentro do cinza. Muito simples. Eu vou realizar o seguinte cálculo. 8 dividido para 4, que é igual a 2, quer dizer que os quadradinhos azuis vão caber 4 vezes aqui dentro dos quadradinhos cinzas, certo? Para ficar mais claro essa ideia, eu trouxe um outro exemplo. Quantas notas de 10 há em 250? Simples, vamos fazer 250 dividido para 10, que é igual a 25. Então, quer dizer que existem 25 notas de 10 dentro das de 250, certo sim? Essas são as duas ideias do porquê existe a divisão, das ideias de dividir, certo? Então vamos lá, vamos seguir. Vamos começar aqui a entender a divisão com um algarismo no divisor. Você já sabe qual é o divisor. O divisor é esse aqui, ó, que fica dentro da chave. Chave é esse símbolo da divisão, ok? Então vamos começar. A primeira coisa que você precisa se perguntar e observar é que na divisão nós podemos separar esses números aqui no dividendo, para que a divisão fique mais simples. Então, ó, eu vou pegar apenas o número 4, o número 9. 9 é maior do que 4? Sim. Então, quer dizer que eu posso dividir apenas o 9 por 4 nesse primeiro momento, tá? Então, vou me perguntar aqui, qual é o número lá na tabuada do 4 que mais se aproxima do 9? Bom, vamos lá? 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 2 é 8. E 4 vezes 3 é 12. 12 passa. E por 2 se aproxima. Bom,
Então, o número 2 eu vou colocar aqui, ó, no quociente. 2 vezes 4, 8. Agora eu preciso calcular a diferença de 9 e 8. Então, eu vou posicionar ele ali e vou fazer uma subtração. 9 menos 8, eu tenho 1, certo? Acabou a divisão? Não acabou, não. Nesse primeiro momento, ó, nós realizamos apenas a divisão com o número 9. Eu preciso, então, descer o número 6. Vamos descer. Formou, então, o número 16, certo assim? Novamente, eu vou para a tabuada do 4. Qual é o número que multiplicado por 4 mais se aproxima ou exata 16? 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. Opa! Então, a gente vai colocar o número 4 aqui no quociente, sabendo que 4 vezes 4 é 16, eu vou calcular a diferença. 16 menos 16, eu tenho 0. Certo assim? A divisão é muito simples, tá? Só que eu quero dizer para vocês que esse aqui é um método longo. Quer dizer o quê, professora? Existe um outro método de realizar a divisão? Existe, eu vou demonstrar para vocês agora. Esse mesmo cálculo, utilizando um outro método. Vamos lá? Bom, a gente já sabe que 9 dá para dividir por 4. Qual é o número aqui que multiplicado por 4 mais se aproxima de 9? Já sabemos que é o 2. 2 vezes 4 é 8. 8, para chegar em 9, falta 1. Então, ao invés de realizar esta subtração aqui, eu vou colocar apenas a diferença, o que falta para chegar em 9, que no caso é 1, certo? Agora eu vou descer o número 6. Desci o número 6 e vou novamente perguntar aqui para o divisor, qual o número que multiplicado por 4 mais se aproxima ou exata 16? A gente já sabe que é o 4. 4 vezes 4 é 16. 16 menos 16, 0. Então, esse aqui, pessoal, é o método curto. As duas formas estão corretas, mas olha o nome. Método longo, mais demorado, certo? Por que é interessante realizar o cálculo no método curto? Porque você vai realizar essa subtração mentalmente, trabalhando assim o seu raciocínio lógico, certo assim? Em todos os exemplos que eu vou demonstrar nessa aula, eu vou colocar método curto e método longo. Até porque existem aqueles alunos que têm um pouquinho mais de dificuldade. Vai dizer, professora, eu posso realizar o método longo? Pode, mas quem tem facilidade vai trabalhar o método curto, ok? Para trabalhar aí o seu raciocínio lógico, tá bom? Combinado? Vamos lá. Próximo exemplo. Nós vamos tratar agora da divisão com divisor com dois algarismos. Já sabemos que esse é o dividendo e que esse é o divisor. Vou apresentar para vocês método longo, certo? Então vamos lá. Vou observar o dividendo. 7. Dá para dividir por 15? Não dá, né? 7 é menor do que 15. E 78? 78 é maior do que 15, então a gente consegue dividir o 78. Quando nós temos aqui no divisor um número que seja com dois algarismos, fica um pouquinho mais difícil da gente fazer esse cálculo aí mentalmente. Então, nós vamos para um rascunho. Você vai lá para o rascunho e vai multiplicar o número 15. Nesse primeiro momento, por uma probabilidade, eu acho que o meu resultado pode estar próximo do 4. Então, vou multiplicar 15 por 4. 4 vezes 5 é 20, fica a unidade, sobe a dezena. 4 vezes 1, 4, mais 2, 6. Opa, 60. 60 até que está perto de 78, mas para a gente ter certeza, nós vamos multiplicar o 15 por 5, certo? Vamos lá. 5 vezes 5 eu tenho 25, fica a unidade, sobe a dezena. 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. Opa, encontramos um número que está bem mais próximo de 78. Então, o número 5 pelo qual eu multipliquei o 15, eu vou colocar no quociente. 5 vezes 15 é 75. E eu preciso, então, agora calcular a diferença de 78 e 75. Vamos lá? 78 menos 75, eu tenho 3, certo? Não acabou a divisão ainda não. Eu preciso descer o próximo número, que no caso é 0. Formamos, então, o número 30. Bom, a gente nem precisa ir para o rascunho para saber qual o número que multiplicado por 15 dá 30, certo? A gente já sabe que é por 2. 2 vezes 15, 30.
30 menos 30 eu tenho 0. Esse então foi o método longo. Eu quero demonstrar para você agora o método curto. Vamos lá? Bom, já sabemos que dá para dividir 78 por 15. Vamos lá para o rascunho. 15 vezes 4 já sabemos que é 60. 15 vezes 5 já sabemos que é 75. Então, nós vamos colocar o número 5 no quociente. Presta atenção nesse momento, tá? Ok? 5 vezes 15, eu já sei que é 75. 75 para chegar em 78, faltam 3. Reparem que eu não realizei o cálculo de subtração aqui. Eu simplesmente coloquei a diferença, certo? Bom, a divisão não acabou. Eu vou descer o próximo número, que no caso é o 0. Formou então o número 30. Já sabemos que 2 vezes 15 é 30. Então a gente coloca o número 2 aqui no quociente. 2 vezes 15 eu tenho 30. 30 menos 30, 0. Olha que lindo, que facilidade, método curto. Vamos trabalhar a possibilidade de estar realizando essa divisão pelo método curto, tá bom, gente? Nesse primeiro momento, pode parecer confuso, pode parecer mais difícil, mas na realidade, o método curto é bem mais fácil, tá bom? Vamos seguir. Mais um exemplo com um divisor de 2 algarismos, tá bom? Bom, 2 dá para dividir por 16? Não dá, porque o 2 é menor que o 16. Então, a gente vai pegar o 24. Já sabemos que 16 vezes 2 vai passar 24. Então, só posso dividir por 1, ou seja, 1 vezes 16 é 16. Vamos calcular a diferença, método longo, tá? 24 menos 16, eu tenho 8. Descendo o próximo número, eu formei aí então o número 80. Vamos para o rascunho? Multiplicar o número 16 por uma probabilidade, é isso que você vai fazer. Sempre que você for ter que multiplicar o número 16, você já vai por uma probabilidade. Bom, 16 vezes 4, vezes 5, pode ser que esteja próximo a 80. Porque se você for multiplicar por 1, por 2, por 3, você vai gastar um tempão, tá? Então vamos lá. 4 vezes 6, aliás, 16 vezes 4, eu tenho 64. Tá próximo a 80? Tá próximo. Mas vamos calcular o próximo número para a gente ter certeza. 16 vezes 5, eu tenho então 80. Opa, ó, exato 80. Então, o número 5 pelo qual eu multipliquei o 16, eu vou colocar aqui no quociente. 5 vezes 16, eu tenho 80. 80 menos 80, eu tenho nada, certo? O mesmo exemplo agora eu vou demonstrar no método curto. Vamos lá? Já sei que 24 dá para dividir por 16. 1 vezes 16 é 16. 16, aliás, 24 menos 16, eu tenho 8. Ao invés de realizar a subtração, eu já coloco apenas a diferença. Descendo o próximo número, eu tenho então 80. Vamos lá para o rascunho. Multiplicou 16 por 4, a gente achou 64. Multiplicou 16 por 5, eu encontrei 80. Então, o número 5 vai parar aqui no meu quociente. 5 vezes 16, eu tenho 80. 80 menos 80, tenho 0. Ou seja, todo o cálculo de subtração eu realizei mentalmente, tá bom? Então, esse foi o método curto. Podemos seguir? Vamos lá, se você não está entendendo, professora, não estou conseguindo compreender. Você vai pausar o vídeo aí agora e vai voltar, tá? Porque a videoaula é um pouquinho diferente da nossa aula em sala. Em sala, quando você não entende, você pede para a professora repetir. Na videoaula, você vai apenas voltar o vídeo e vai assistir tudo novamente, ok? Não dê continuidade se você não entendeu. Vamos lá, seguindo. Professora, em uma divisão eu posso cancelar 0? Pode. E eu vou te demonstrar como. Existe uma regrinha básica. O número de 0 que você cancelar no divisor, você também precisa cancelar no dividendo, tá? Eu não posso cancelar um 0 no divisor e 3 zeros no dividendo? Não pode. Seu quociente vai estar errado. Você só pode só pode cancelar a mesma quantidade no divisor, a mesma quantidade no dividendo, e você não vai alterar o seu quociente, ok? Então vamos lá, preste atenção. Cancelei 2 zeros no divisor, vou fazer a mesma coisa no dividendo. Cancelei 2 zeros no dividendo. Vou realizar a minha multiplicação como? 480 dividido para 6. Fica fácil, né? Então vamos lá.
4, dá para dividir por 6? Não dá. 48 dá. Qual é o número que multiplicado por 6 mais se aproxima de 48? Só você ir na tabuada do 6. 6 vezes 8 é 48. 48 menos 48? Eu tenho nada? Acabou a divisão? Não, porque eu ainda tenho esse zero para descer. Desci um zero que não dá mais divisão. Sabe o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar ele no quociente. Isso é regra, viu, gente? Na divisão, você descer um número que não dá divisão, você precisa colocar ele no quociente, certo? Esse aqui foi o método longo. Eu também quero explicar esse mesmo exemplo de cancelar zero no método curto. Vamos lá, cancelei o zero no divisor, cancelo também o zero lá no dividendo, certo? Já sabemos que 48 dá para dividir por 6. 8 vezes 6, 48. 48 menos 48 é zero. Ou seja, eu realizei a subtração mentalmente. Vou descer o próximo número, que é zero. Não deu divisão? É regra. Preciso colocar esse zero no quociente. Ficou claro? Podemos seguir? Então vamos lá, mais um exemplo de como cancelar o zero na divisão. Nesse caso aqui nós temos 320 dividido para 50. O mesmo número de zeros que eu cancelar no divisor, eu preciso cancelar no dividendo sem alterar o meu quociente. Então, vamos lá, cancelei um zero aqui no dividendo, cancelo um zero também no divisor. Então vamos realizar a divisão de 32 dividido para 5. Eu já sei que lá na tabuada do 5, 5 vezes 6 é 30. Então mais se aproxima de 32. 5 vezes 6, 30. Vamos calcular a diferença. 32 menos 30 eu tenho 2, ok? Bom, professora, em todos os casos até agora que nós realizamos a diferença, nunca teve que nós realizamos a divisão, aliás, nunca teve um resto diferente de zero. Nesse caso teve, nós tivemos aqui agora uma divisão não exata. Então vamos lá, no caso de resto diferente de zero, nós devemos acrescentar a mesma quantidade de zero cancelado no resto. Ou seja, nós cancelamos um zero, então nós vamos acrescentar esse zero no resto, certo assim? Bom, até o momento foi o primeiro exemplo que nós tivemos de divisão não exata. Então a partir de agora eu vou explicar para vocês quando é que nós temos uma divisão exata e uma divisão não exata. Olha só. A divisão exata é quando o resto é igual a zero e na divisão não exata é quando o resto ele precisa ser menor do que o divisor, ou seja, o resto é um valor diferente de zero, ok? Então vamos lá. Primeiro exemplo, 1.326 dividido para 13. Eu já sei que 13 dá para dividir para 13. 1 vezes 13, eu tenho 13. Eu vou calcular a diferença aqui de 13 menos 13, que é igual a zero. Vou descer o próximo número, que no caso é o número 2. Bom, desci o 2 e não dá divisão, porque 2 é menor do que 13. Então, vou descer o próximo número, que formou, então, 26. Só que lembra lá da regrinha que nós tivemos que acrescentar um zero no quociente? Sempre que eu preciso descer um número que não dá divisão, eu preciso, então, colocar um zero no quociente. Não esquece, é regra. Às vezes você faz a divisão toda bem certinha, esquece que quando você desce um número e não dá divisão, você precisa sim acrescentar um zero no quociente, tá bom? Então vamos lá. Qual o número que multiplicado por 13 dá 26? A gente já sabe que é por 2. 2 vezes 13, 26. 26 menos 26, eu tenho zero. Ou seja, divisão exata é quando eu tenho o resto zero, certo? Então vamos lá para a divisão não exata. 22 dá para dividir por 96? Não dá, porque ele é menor do que 96. Então, eu vou pegar 223. Sabendo, então, que 2 vezes 96 é igual a 192, eu vou calcular a diferença. 223 menos 192 é igual a 31. Preciso descer, então, o próximo número, que no caso é 2. Formou-se, então, 312. Multiplicando 96 por 3... eu tenho 288. Calculando a diferença de 312 menos 288, eu tenho 24. Reparem que o resto, ele precisa ser menor que o do divisor. 24 é menor do que 96. Resto diferente de zero é uma divisão não exata, ok?
Então vamos seguir. Bom, agora nós vamos tratar da relação fundamental da divisão. Como é isso, professora? Dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Ou seja, vamos chamar aí o dividendo de D maiúsculo, igual ao D vezes Q mais R. D minúsculo é o divisor, o Q é o quociente e o R é o resto. Então quer dizer que divisor vezes quociente mais o resto é igual ao dividendo, tá? Em algumas situações, alguns probleminhas, pode ser que não apareça o dividendo. E aí você vai precisar usar a relação fundamental da divisão para poder descobrir qual é o dividendo, ok? Então vamos lá. Primeiro exemplo, eu tenho 400 dividido para 23. No primeiro momento eu vou pegar o 40, tá? 40 dá para dividir por 23. 1 vezes 23 eu tenho 23. 40 menos 23 eu tenho 17, certo? Vamos descer o próximo número que é 0. Multiplicando 23 por 7, eu encontrei 161. Vamos calcular a diferença. 170 menos 161, eu tenho 9, ok? Vamos colocar como exemplo aqui a relação fundamental da divisão. D maiúsculo é o dividendo, D minúsculo é o divisor, o Q é o quociente e o R o resto. Vamos ver se dá certo mesmo? Então vamos lá, vamos substituir. O dividendo é 40, o divisor 23, o quociente é 17 e o resto é 9. Fazendo todos os cálculos aqui, nós encontramos que 400 é igual a 400, ou seja, o dividendo é 400, ok? Então vamos seguir isso aqui em um exemplo. Vamos imaginar a seguinte situação. Em uma divisão não exata, o divisor é 16, o quociente é 11 e o resto é o maior possível. Calcule o dividendo. A gente precisa analisar o probleminha. Vamos analisar? Sabemos que nós temos uma informação importante. O divisor é 16. É importante, já deixa grifado. E o quociente? O quociente é 11, certo? E o resto? O resto é o maior possível, então nós não sabemos qual é o resto. E o que o probleminha pede? Ele quer saber qual é o dividendo. Então vamos lá. Vamos colocar aqui na tela as informações que o probleminha nos deu. Divisor 16, certo? Quociente 11. Nós não sabemos qual é o resto, porém temos uma informação, que o resto é o maior possível. Vocês se lembram que o resto, ele precisa ser sempre menor que o divisor. E a gente já sabe qual é o divisor. O divisor é 16. E o resto é o maior possível. Logo, se o resto é o maior possível e ele ainda assim precisa ser menor que o divisor, que no caso é 16, então já sei que o resto é 15. Então vamos lá, resto 15. Mas o probleminha não quer saber o valor do resto. O probleminha quer saber qual é o dividendo. Então vamos lá, vamos calcular o dividendo. Já sabendo todas as informações, vamos colocar a formulazinha da relação fundamental da divisão, que é dividendo igual a divisor vezes quociente mais resto. Substituindo pelos números, nós vamos ter então divisor 16, quociente 11 e resto 15, certo? Então vamos calcular para encontrar o dividendo. 16 vezes 11 eu tenho 176, mais o resto, que no caso é 15, eu vou ter 191. Então nós já encontramos o dividendo, que é igual a 191. Se você quiser tirar a prova dos 9, você pode fazer isso aqui, ó. 191 dividido para 16, que é igual a 11, com o resto 15, certo assim? Bom, pessoal, essa aqui foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e principalmente que vocês tenham entendido o conteúdo, tá bom? A gente se encontra lá na aula no Meet para botar em prática tudo que nós aprendemos hoje, tá? Beijão, tchau, tchau!